Imaginem só, o mundo a mudar uma velocidade louca, com revoluções a acontecer por todo o lado. No meio de toda essa transformação, uma pergunta gigante pairava no ar. Será que é possível criar uma ciência para entender a confusão que é a sociedade humana? É essa a grande questão que vamos desvendar. Pois é, esta foi a pergunta que não saía da cabeça dos fundadores da sociologia. Eles já não se contentavam com as velhas explicações da religião ou da filosofia. Não, eles queriam mais. Queriam aplicar o mesmo rigor da ciência ao nosso comportamento em grupo. E foi aí que tudo começou. Então, o que temos pela frente? Vamos fazer uma viagem para conhecer os 4 grandes arquitetos da sociologia. Primeiro, Auguste Comte, o homem que deu o nome à disciplina. Depois, mergulhamos no conflito com Karl Marx, nas estruturas com Émile Durkheim e, por fim, nas motivações do indivíduo com Max Weber. No final, vamos ver como estas peças todas se encaixam. E o nosso primeiro arquiteto é Auguste Comte. Pensem nele a viver no meio do caos que se sucedeu à Revolução Francesa. Ele não só criou o termo sociologia, lá por 1839, como achava que esta era a ciência mais importante de todas, a única capaz de pôr ordem numa sociedade que, para ele, estava de pernas para o ar. A grande ideia dele chamava-se positivismo. E o conceito era, para a época, absolutamente radical. E se fosse possível estudar a sociedade com a mesma objetividade com que um físico estuda a gravidade ou um biólogo estuda uma célula? O objetivo final era mesmo esse: encontrar as leis universais que governam o progresso humano. Para Comte, a humanidade evoluía por 3 fases. Primeiro, o estado teológico, em que tudo era explicado pela vontade dos deuses. Depois, subíamos um degrau para o estado metafísico, com explicações mais abstratas e filosóficas. E, por fim, chegaríamos ao topo, o estado positivo, em que a ciência e a observação dos factos se tornam a única verdade. E olhem que esta ideia não ficou só nos livros. A influência foi tão grande que deixou uma marca bem visível. O famoso lema da bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, saiu direitinho da filosofia de Comte. A mensagem é clara: o progresso só vem se houver uma sociedade organizada. Certo. Agora vamos dar uma volta de 180 graus. Se Comte via a sociedade como um organismo que precisava de ordem para progredir, o nosso próximo pensador, Karl Marx, via-a como um campo de batalha. Para ele, o motor da história não era a evolução das ideias, mas sim o conflito material, puro e duro. E no centro de tudo, para Marx, está a luta de classes. Ele via a sociedade capitalista dividida em 2 grandes grupos que não tinham como não entrar em conflito. De um lado, o proletariado, os trabalhadores, que só têm a sua força de trabalho para vender. Do outro, a burguesia, os donos das fábricas, das terras, das máquinas. Para Marx, é desta tensão que tudo o resto nasce. Mas atenção, Marx não era um teórico de sofá. Ele não queria apenas analisar a sociedade, ele queria mudá-la de raiz. Em textos como o Manifesto Comunista, ele não está só a criticar o sistema, está a fazer um apelo, quase um grito de guerra, para que os trabalhadores se unissem numa revolução para criar um mundo novo. Bem, se saímos de um campo de batalha com Marx, com Émile Durkheim, entramos numa espécie de laboratório. Enquanto Marx perguntava o que nos divide, Durkheim estava obcecado com o oposto. O que é que nos mantém unidos? A sua grande missão foi transformar a sociologia numa ciência rigorosa com um objeto de estudo muito próprio. E esse objeto de estudo era o facto social. Parece complicado, mas pensem nisto. As leis, a língua que falamos, a moda, são coisas que já existiam antes de nós e vão continuar depois. Estão fora de nós, mas exercem uma pressão gigante sobre o nosso comportamento. E Durkheim dizia que estes factos deviam ser estudados como coisas, de forma fria e objetiva. Esta frase resume a sua visão na perfeição. Para Durkheim, a sociedade é muito mais do que um amontoado de pessoas. É uma entidade com vida própria, com leis e características que não se explicam olhando apenas para a cabeça de cada um. A sociedade, para ele, é uma força real. Ok, se Durkheim usava um telescópio para ver as grandes estruturas sociais lá de cima, o nosso último arquiteto, Max Weber, pega no microscópio. Ele inverte a perspectiva. O foco dele não está nas forças externas que nos empurram, mas sim no indivíduo e no sentido que cada um de nós dá às suas ações. Weber queria-nos de entender o porquê por trás do que fazemos, e ele identificou 4 tipos de motivação. A ação racional com vista a um objetivo, quando calculamos o melhor caminho para algo.
A ação racional com base num valor, quando fazemos algo porque acreditamos que é o correto. A ação afetiva, guiada pelas emoções do momento. E, por fim, a ação tradicional, quando fazemos algo só porque, bem, porque sempre foi feito assim. E aqui temos um dos maiores debates da sociologia. De um lado, Durkheim, a dizer que são as estruturas da sociedade que nos moldam. Do outro, Weber, a focar-se no poder do indivíduo de dar sentido ao que faz. É a clássica tensão entre a estrutura e a nossa capacidade de agir. Um debate que continua bem vivo. Então, o que é que fazemos com estas visões tão diferentes que até parecem contraditórias? Bem, a beleza da sociologia está precisamente aí. Juntas, estas perspectivas, mesmo em conflito, formam a base sólida sobre a qual construímos, ainda hoje, a nossa compreensão da sociedade. Portanto, recapitulando as nossas 4 grandes perspectivas, Comte deu-nos alento do progresso científico, Marx deu-nos alento do conflito de classes, Durkheim ensinou-nos a viver as estruturas sociais que existem fora de nós, e Weber virou o foco para o significado por trás das nossas ações individuais. O grande legado destes 4 pensadores não é uma resposta única e definitiva. É algo muito mais poderoso, uma caixa de ferramentas. Eles deram-nos diferentes formas de olhar para o mundo, diferentes lentes para analisar tudo, desde os grandes sistemas económicos até as mais pequenas interações do dia-a-dia. E isto deixa-nos com uma última pergunta, uma provocação final. Ao olharmos para o mundo hoje, para as notícias, para as nossas comunidades, para as nossas vidas, qual destas visões parece fazer mais sentido? Será a busca pelo progresso de Comte, a luta de classes de Marx, as forças sociais de Durkheim ou as motivações individuais de Weber? A resposta provavelmente não é simples. Mas só o facto de fazermos a pergunta, bem, esse é o ponto de partida de toda a sociologia.